Tem novidades sobre o caso do menino Joaquim, que ganhou uma repercussão nacional e foi assassinado há quase 10 anos em Ribeirão Preto. Eu vou ao vivo agora, nossa equipe é a seleção da notícia. Agora quem está comigo aqui é o Gustavo Batista, com mais detalhes. Gustavo, boa tarde, aqui sempre bem-vindo, chega junto aqui no nosso Balanço Geral. Olha, os julgamentos da Natália Ponte e do Guilherme Longo serão separados, é isso? É isso mesmo, Valentim. Boa tarde a você e também a você que acompanha aqui o Balanço Geral. Olha só, foi uma decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a partir de um pedido da defesa do Guilherme Longo, que queria que o julgamento dos dois fosse juntos, né? E aí o Tribunal de Justiça decidiu que esse julgamento deve continuar, até agora, né? A Justiça está tendo todo o processo aí dos dois separados e aí então esse julgamento deve acontecer de forma separada também. Eu conversei agora de manhã com o promotor do caso e ele também é favorável para que o julgamento fosse junto, né? Os dois juntos lá serem julgados. Mas isso não vai acontecer, mas não deve interferir, né? No caso deles serem acusados por homicídio triplamente qualificado. A gente já vê imagens aí desse caso que já aconteceu, olha só, Valentim, 10 anos atrás, né? Este ano completa aí 10 anos do assassinato do menino Joaquim. Um caso que chocou não só a nossa região, mas todo o país. O menino Joaquim, ele tinha 3 anos, desapareceu na madrugada do dia 5 de novembro de 2013. Quando Natália acordou, percebeu que o filho não estava em casa. Ela e Guilherme começaram a procurar pela criança. A polícia militar foi chamada e as buscas pelo menino continuaram. Quase uma semana depois, o corpo do menino foi encontrado boiando no Rio Pardo, já perto de Barretos. As investigações da polícia apontaram que Guilherme Longo e Natália Ponte devem responder por homicídio doloso triplamente qualificado. Natália chegou a ficar presa, mas responde em liberdade desde a época do crime. Já o Guilherme, após 2 anos preso em Tremembé, conseguiu autorização judicial para responder em liberdade. Foi quando resolveu confessar com exclusividade ao jornalismo da Record TV que matou o enteado com um golpe de mata-leão. Depois dessa gravação, o assassino de Joaquim desapareceu e se tornou foragido. Primeiro ele se escondeu numa ilha na Grande São Paulo. Depois, com uma identidade falsa, ele conseguiu sair do país, foi descoberto em Barcelona, na Espanha, extraditado. Hoje ele está preso na penitenciária de Tremembé. Em dezembro do ano passado, uma outra decisão judicial importante deste caso determinou que o julgamento de Guilherme seja mantido aqui em Ribeirão Preto. A defesa dele queria que ele fosse julgado fora daqui. O promotor Marcos Túlio falou sobre a demora no julgamento e também sobre essa nova decisão. Vamos ouvir. Nós gostaríamos, até por questão processual e de análise da prova, que eles fossem julgados juntos. Mas a juíza lá atrás já havia desmembrado o processo, por conta de requerimentos vários de ambas as defesas. E por conta disso, os processos não estão no mesmo patamar hoje, não estão no mesmo nível para serem julgados. O do Guilherme já está pronto e o da Natália ainda não está pronto. Por isso que foi determinado que o julgamento não seja conjunto. Nós entendemos que o julgamento do Guilherme, se quiser, se a juíza quiser, se o judiciário quiser, pode ser marcado ainda para esse ano. Indo já para o lado da Natália, o que acontece no caso dela, né? Está um pouco mais atrasado, entre aspas, né, essa questão? Mas só são requerimentos de defesa que eu entendo até protelatórios. Eu acredito também que o processo dela esteja pronto para ser julgado. Não vai ser na mesma oportunidade que o Guilherme, como a juíza já determinou, mas o processo dela também está pronto. São só requerimentos da defesa que não atingem o mérito, não atingem absolutamente nada, de modo a impedir que esse julgamento ocorra. Só que muito provavelmente vai ser depois do Guilherme. Sim, primeiro acreditamos que seja o do Guilherme e depois o dela. Infelizmente, nós tivemos vários percalços nesse processo, todos aí ocasionados pelas defesas. Por exemplo, o réu, o Guilherme, ficou foragido, teve que ser preso na Espanha, teve que ser extraditado. Qualquer decisão que se dê nesse processo, há recurso para tribunais superiores e isso demanda tempo. O judiciário, a justiça precisa seguir o que manda a lei para o processamento desses recursos e isso atrasa demais e por isso que nós estamos aí há quase 10 anos sem o julgamento desse caso emblemático na cidade. Continua como homicídio triplamente qualificado. Por que triplamente qualificado? Porque no caso deles houve aí motivo torpe, houve recurso que impossibilitou a defesa da vítima e também meio cruel.
Como que vai trabalhar a promotoria, né, para a questão da penalidade, né, dos dois? Tem algum trabalho? Como que vocês estão fazendo a respeito disso? Sim, a questão da pena, a juíza é que vai fixar. A pena para homicídio qualificado é de 12 a 30 anos, mas nós queremos uma pena que, inclusive, ultrapasse os 30 anos pela hediondez do crime. Olha, pelo menos, né, a expectativa, Gustavo e amigos de casa, é que em breve nós teremos o desfecho desse caso, tanto aí do lado do Guilherme quanto do lado da Natália, não é, Gustavo? É isso mesmo, Valentim. Como disse o promotor, o caso do Guilherme, né, está mais adiantado porque não existem mais requerimentos possíveis aí da defesa, né? Então, a partir de agora, né, a promotoria aguarda somente, né, o anúncio desse julgamento, desse júri, né, para acontecer aqui na cidade, e na sequência acontece aí o julgamento da Natália, que deve demorar um pouco mais. E a promotoria está otimista, né, para que o julgamento, pelo menos do Guilherme, aconteça nesse ano. É um caso muito emblemático, né, que assustou a todos, né? Valentim completa nesse ano aí 10 anos deste caso, e acredito que a população, né, quer ter um desfecho, né, e também o pai do menino, né, que muitas vezes conversou com a nossa equipe de reportagem, né, até hoje ele tenta superar a perda do filho dele diante de tudo isso que aconteceu, né, e ele com certeza quer um desfecho para toda esta história. Em relação à acusação deles, né, como disse bem o promotor aí, né, eles vão responder por homicídio triplamente qualificado, né, como bem disse o promotor, motivo fútil, meio cruel, e também esse recurso de impossibilidade de defesa. Tanto o Guilherme como também a Natália. Por que no caso da Natália? No caso dela é um pouco diferente. Segundo o promotor, é por omissão. Mesmo pela omissão, ela responde também por homicídio triplamente qualificado. O Guilherme responde por ter praticado, por ter feito, né, e realizado esta morte aí do menino Joaquim. É o que todos aguardam, né, Valentim, a partir de agora, um desfecho nesta história, né, que há muito tempo já, há uma década, né, assustou a nossa região, assustou o país, e agora, né, o que todo mundo aguarda é que tenha aí um final. Né? O Guilherme Longo está preso, mas ainda não foi julgado, não foi condenado. A Natália está solta e também não foi julgada e não foi condenada pelo crime, né? Então, portanto, este caso permanece sem um desfecho e que deve acontecer esse desfecho, né? Segundo a promotoria, o otimismo da promotoria é que pelo menos o julgamento do Guilherme acontece no ano de 2023. Valentim. Muito obrigado, explicou muito bem o nosso Gustavo Batista, com todos os detalhes. Muito obrigado, Gu. E a gente vai ficar junto aí nessa expectativa para que até o final do ano saia a condenação do Guilherme Longo, né? Assassino. Hoje, você vendo as imagens do Joaquim, a gente comentava, já seria um adolescente, né? Um jovem, mas por mais que você tenha uma condenação exemplar, tanto para o Guilherme quanto para a Natália, eles, né, no entendimento da justiça, porque os dois devem responder, no caso dela por omissão, como explicou muito bem o Gustavo, os dois acabaram condenando o Joaquim à morte. Então, essa condenação não tem como você revogar, não tem como você voltar. Infelizmente, o menino tinha uma vida inteira pela frente, estava seguro junto com a mãe, né? Com a mãe. E aí, de repente, aconteceu tudo o que aconteceu com esse homem que ela acabou se relacionando e entrando na casa dela, né? Mas a polícia entende e a justiça entende que, na verdade, os dois, ela por omissão, ele pelo assassinato, devem responder e a pena deve sair em breve. Muito obrigado, Gustavo Batista, que volta a qualquer momento com mais detalhes, mais informações no Balanço Geral.